Apocalipse, as 7 trombetas, segunda parte. Esse trecho vai dos capítulos 8 a 11. Nós já vimos anteriormente as 6 primeiras trombetas, né, que atacam 4 delas: a natureza, a criação, terra, rios, mares, os astros, e a quinta e a sexta que caem diretamente sobre os homens. Aí nós temos uma interrupção entre a sexta e a sétima trombeta para nos falar de um livrinho. No capítulo 10, diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Muitas interpretações acham que esse anjo seria Cristo, o próprio Senhor Jesus, porque ele nos fala de um anjo forte. Também envolta em nuvens. Deus está sempre relacionado com a nuvem. Vocês lembram que em Êxodo, ele era a nuvem que acompanhava o povo durante o sol, durante o dia e durante a noite. No Sinai, quando ele dá a lei a Moisés, ele também surge como uma nuvem. Moisés também recebe isso por uma nuvem. Sempre que ele conversava com Deus, ele via uma nuvem. E Jesus subiu aos céus através de uma nuvem. Então, na palavra, quando diz anjo forte, o forte nos dá a ideia de santidade. Ele poderia dizer o cordeiro, mas não, eles colocaram um anjo forte. Mas tudo leva a crer que seria o próprio Cristo, porque anjo forte dá a ideia de santidade. Antes ele aparecia como o anjo do Senhor, mas aqui um anjo forte, envolto em nuvem. A nuvem simboliza o juízo, e também com o arco-íris, que lembra a aliança de Deus com o povo e nos lembra da misericórdia de Deus. O rosto como o sol. Nós devemos lembrar que Cristo, na sua transfiguração, estava assim, o seu rosto brilhava como o sol. E as pernas como fogo, porque o Cordeiro, Cristo, onde passa, queima e purifica. No versículo 9 diz assim: Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, com João, né? Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Esse livrinho nada mais é do que o Evangelho, porque as pessoas precisam receber a mensagem do Evangelho e se arrependerem para serem salvas. Então, aqui, nessa parte das trombetas, ele interrompe a sexta e a sétima trombeta para falar da missão da igreja nesse mundo de caos, que é passar a palavra, é passar o evangelho. E esse livrinho, que quer dizer pregar o evangelho, é a missão da igreja. Esse livrinho, ele é uma mistura de doce e amargo, porque assim é o próprio evangelho. Ele é doce quando recebemos, mas acaba sendo amargo. Por quê?
por causa do Evangelho, por causa de Cristo, acabamos sofrendo tribulações. E aí nós vemos no outro versículo que esse anjo forte, ele fala. Quando ele fala, isso quer dizer que a artilharia do céu está pronta. Alguma coisa séria vai acontecer. E aí a palavra nos diz que há trovões em Apocalipse. E os trovões que acontecem no livro de Apocalipse são sempre avisos de iminentes manifestações da ira de Deus. Os trovões só aparecem quando existe alguma coisa que vai se manifestar através da ira de Deus. Vocês lembram que entre o sexto selo houve silêncio no céu e depois ocorreram trovões também, quando foi aberto o sétimo selo, que aí já entrava nas trombetas. João ouviu as vozes do trovão. O livro diz que João ouviu aquelas vozes que os trovões anunciaram, mas não lhe foi permitido falar. Pediram a João que não escrevesse o que as vozes tinham dito nos trovões. Então João não pôde falar. Assim Paulo também, quando subiu ao céu, que ele diz, fui ao céu, não sei se em sonho, não sei se em verdade, Paulo também não pôde contar o que ele viu no céu. Ele apenas fala que são coisas indescritíveis. E aí, onde a Bíblia se cala, nós não devemos especular, porque o que Deus não nos revelou é porque nós não devemos saber, não é necessário que saibamos. Isso está claro em Deuteronômio 29, 29. O que está revelado é para nós, mas o que está oculto é para Deus. Mas quando acontecem esses trovões e o anjo tocar a sétima trombeta, não haverá mais tempo. Não tem mais como fugir. O fim não será adiado. A partir do momento que o anjo se prepara para tocar a última trombeta, aí não dá mais tempo. A porta fechou, a porta da arca fechou, a porta do noivo fechou, não adianta mais azeite. Aí é a ira de Deus direta. Então, à medida que nós vemos os selos, que são as perseguições da igreja, ao mesmo tempo vêm as trombetas, porque elas vêm para mostrar ao homem que existe um Deus, para que o homem se arrependa, pare de perseguir a igreja. Só que isso não acontece. Então, a partir da sétima trombeta, acabou o tempo. O fim não será adiado. E isso vem em resposta às orações dos santos, porque as orações são ouvidas pelo Senhor, elas sobem como incenso e elas formam meio que uma cerimônia. Esse incenso faz parte da cerimônia em que os juízos acontecem antes com misericórdia e sem misericórdia. E esse anjo, diz a palavra que ele está em pé sobre a terra. Isso nos dá a ideia de um anjo que se posiciona como conquistador. Ele levanta a mão e jura. Mas espera aí, será que é Cristo? Porque Cristo vai jurar por quem? Por ele? Deus vai jurar por ele? Nós sabemos que com o pacto que Deus fez com Abraão, ele jurou por ele mesmo que esse pacto, que a descendência de Abraão havia de ser grande. Ele também jurou por ele mesmo que o Messias viria da descendência de Davi. Então, isso não é nada que nós não saibamos.
E essa demora, ela quer dizer que Deus está dando um tempo para o arrependimento, porque esse é o propósito da sexta trombeta. Na sexta trombeta, se vocês lembram, foi permitido que os demônios matassem a terça parte dos homens. Não era só atormentar como na quinta, mas matar. E aqueles que sobreviveram também não viram que existia um Deus, não se arrependeram. Então, o propósito da sexta trombeta é exatamente este, de que as pessoas se arrependam. Então, essas 7 trombetas foram todas as oportunidades que Deus deu ao homem. Foram essas 7 trombetas. Tudo que Deus dá ao homem. Sobre os rios, sobre os mares, tudo o que acontece para que o homem veja que tudo está no controle de Deus, que não é o clima, que não é o tempo, que não é desmatamento, que não são essas coisas que fazem acontecer essas trombetas, mas sim Deus, porque é Ele que está no controle. Então Ele dá durante essas 7 trombetas que acontecem sempre, né? Essas 7 trombetas acontecem sempre. Ele dá todas essas oportunidades ao homem e mesmo assim o homem não se arrepende. Há uma insensibilidade e um endurecimento no coração do homem. Os homens continuam insensíveis para a presença de Deus e com o coração endurecido para receber a palavra de Deus. Por isso, não há possibilidade de arrependimento. E aí a gente pensa, mas Deus nada faz pelo mal, o homem vive no mal, ele vive pecando, Deus não faz nada. Claro que ele fez no Calvário, né? Ele mandou o Senhor Jesus que morreu por aqueles que creem nele. Ele morreu para ter um povo santo só dele. Então, aqueles que recebem o Evangelho e rejeitam, não estão entre o povo de Deus. E lá na frente vão sentir o juízo de Deus, a ira de Deus. Deus acaba permitindo o mal no mundo. Por quê? Para que o mundo fique maduro para o juízo. Ele deixa esse mal, ele dá corda ao homem para fazer o que ele quer. Ah, você não crê em Deus? Tudo bem, Deus deixa, vai. Quando a maldade chega a um ponto, chega. Foi assim nos dias de Noé, e o Senhor Jesus fala isso, né? A maldade foi crescendo, e Deus fala com Noé, e Noé passa 100 anos ali avisando o povo, construindo a arca, e sendo zombado, e ninguém acredita. E aí chega um momento que a maldade está lá em cima, é o tempo de Deus. Está pronta a arca, está tudo pronto, vamos lá. Entra na arca, fecha a porta e acabou. Não existe mais salvação. Então, Deus permite que essas coisas aconteçam, porque Ele sabe, Ele dá a corda ao homem para se engendrar cada vez mais na maldade dele, até que uma hora chegará o juízo, com certeza. E aí vem a 7ª trombeta. O que acontece na 7ª trombeta? Ela traz as 7 taças, ou os 7 flagelos. Se vocês lembram, qual foi o 7º selo? Houve um silêncio porque ele havia de trazer as trombetas, as 7 trombetas. Então houve um silêncio, que seria como uma cerimônia, em que os anjos recebem as 7 trombetas e começam a tocar. Aqui a mesma coisa. A 7ª trombeta, ela vai trazer as 7 taças da ira de Deus, ou os chamados 7 flagelos. E para o povo de Deus,
é a hora da herança final, né? Da salvação, a hora da alegria. Como eu disse, trovões em Apocalipse são sempre avisos de iminentes manifestações da ira de Deus. E aí, quanto ao livrinho, João recebe a ordem para comer. Porque não é suficiente ver ou conhecer a palavra, o evangelho, a escritura. Não é suficiente a gente só ver e conhecer, mas nós temos que viver, aplicá-la em nós. Porque a palavra, ela tem que ser carne e nós temos que dar a outras pessoas. Só quem recebe, quem come, quem coloca ela no coração, pode dar àqueles que precisam. Não adianta eu falar do evangelho se eu não vivo o evangelho, se eu não creio na ressurreição de Cristo, se eu não creio em muita coisa. Eu vou conhecer o evangelho, vou falar, mas eu não creio. O Espírito Santo não está comigo no momento de passar a mensagem a outra pessoa, né? Então, é preciso que a palavra seja como carne. Só aqueles que comem, que aplicam, que está no coração e não só na boca, que podem dar aos outros que precisam. Então, esse livrinho, ele é doce na boca, mas é amargo no estômago. E nós temos que interiorizar a mensagem, vivê-la. É isso que ele quer dizer. Porque quando se fala em comer um livro, o livro é comparado ao alimento, né? É o nosso alimento. Jesus é a água da vida, a palavra é o nosso alimento. E esse alimento, ele é essa palavra, esse evangelho, ele é mostrado como um pão em Mateus 4, versículo 4. Ele é mostrado como leite, o leite, em 1 Pedro 2, versículo 2. Ele é mostrado como carne em 1 Coríntios 3, de 1 a 20. E é mostrado como mel no Salmo 119, versículo 103. Jeremias já falava em comer. Em Jeremias 15:16, a palavra diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias fala em comer as palavras. Também Ezequiel, em Ezequiel 2, de 8 a 10. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. E estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então aqui nós vemos também Ezequiel falando de comer um livro. Come o que te dou, que era o rolo do livro. Também em Ezequiel 3, versículo 3, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Então nós vemos que toda a Escritura está de acordo com o Apocalipse. O livro de Apocalipse está todo baseado também nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não há como fugir, sempre existe uma correlação.
Antigamente, na época do Antigo Testamento, os meninos escreviam as palavras na língua deles numa tabuleta de farinha e mel. Eles escreviam lá aquela letra, né, na tabuleta. E quando eles conseguiam falar, conseguiam ouvir a pronúncia certa e aprender e falar, era permitido a eles que comesse aquela letra, comesse as letras que eles iam aprendendo. Então, a doçura não acaba. Essa doçura do Evangelho está sempre conosco. Ela não acaba e nunca vai acabar, mesmo depois da nossa morte. Mas ela é seguida de amargura, porque muitos que foram transformados pelo Evangelho, eles passaram por diversas tribulações. Nós vemos Davi, quanto sofreu, Jeremias, que ninguém cria nele, ele era maltratado, ele era torturado. O próprio Senhor Jesus foi crucificado e todos choravam, até Paulo, todos choraram pelo Evangelho. Jesus chorou, falando: Israel, Israel, como eu queria unir você como a galinha une os pintinhos, né? Então, toda a Escritura está ligada ao livro de Apocalipse, porque esse livro, ele é maravilhoso, mas quem aceita o Evangelho sempre tem perdas. Perdemos famílias, membros da nossa própria família que vai contra nós, que não aceita mais o nosso modo de viver, porque mudamos o modo de viver e as pessoas não aceitam. Perdemos amigos, porque muitos amigos passam a não ter mais nada com a gente, são pessoas que vivem na roda dos escarnecedores, né? São pessoas que não nos dizem mais nada, apesar de nós os amarmos ainda, não conseguimos mais conviver com as coisas do mundo, né? Então, acabamos ficando mais distantes dos nossos amigos. Perdemos bens, perdemos emprego, perdemos patrimônio e, às vezes, até a vida. Claro que aqui no Brasil ainda não existe isso, mas em muitos lugares há perseguição e as pessoas perdem bens. Na época de João era assim, os cristãos perdiam bens, perdiam patrimônio, porque eles tinham que adorar o imperador, mas o cristão adora somente a Deus e a Cristo. E por isso muitos perdiam seus patrimônios e às vezes até a vida, porque eram perseguidos. Quantos cristãos morreram e morrem ainda até hoje? Porque a igreja só encontra lutas, provações, tribulações, sofrimento, perseguições, tudo isso passa para a igreja. O ímpio não vê nada disso, ele não enxerga as tribulações. Ele acha que as coisas acontecem por acontecer, mas ele não vê, ele não tem essa visão que nós temos sobre o livro de Apocalipse, que nos diz que nós haveríamos de ter essas tribulações. O Senhor Jesus fala isso: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também comigo. É o que ele fala. Mas nós sabemos que o juízo se aproxima, né? Em Apocalipse 11, 6-7, diz assim: já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus é a consumação, né? O juízo.
que ele vem anunciando ao longo de toda a Escritura, de todo o Antigo Testamento até o Novo. Então, quando o anjo tocar a trombeta, a última que falta, a sétima, então cumprir-se-á esse tempo de Deus. Aí, os outros capítulos, a continuação desse capítulo nos fala das duas testemunhas. Bom, nós sabemos da missão da igreja no mundo. Sabemos que ela tem a sua proteção, que ela há de proclamar o evangelho e há de ser perseguida, mas estará em triunfo no final. O surgimento triunfante, vitorioso do reino de Deus é aquilo que nos traz esperança. E quando ele fala das duas testemunhas, ele fala de um santuário. Mas o que será esse santuário? É a igreja de Cristo, os salvos. É um simbolismo, não é um santuário, um prédio, um local físico, mas é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Os dispensacionalistas que eu falei na parte da introdução, porque existem outras interpretações do livro de Apocalipse, e aos dispensacionalistas, eles acham que o santuário, que esse santuário é em Israel, que Jesus há de vir, descer pelas nuvens e vai reinar 1000 anos em Israel, que o santuário será lá. E por isso muita gente até diz que estão construindo o terceiro templo, achando que o Senhor Jesus vai morar em Israel com o seu povo, que esse será o santuário. Nós não vemos assim. Como eu disse, nós temos a visão amilenista. A visão pré-milenista, ela acredita que todos os judeus vão ser salvos. Bom, isso não é exatamente o que a palavra diz, né? Porque até Paulo orava para que os contemporâneos dele fossem salvos. Ele orava por isso, ele queria isso, era o maior desejo, ele diz, que os meus contemporâneos, os judeus como eu, fossem todos salvos. Mas a palavra não nos diz isso. Então, nós que somos da visão amilenista, nós cremos que o milênio é um tempo figurado, simbólico, que vai da primeira vinda à segunda vinda. E é a mais coerente de acordo com a Escritura. Ela é a mais coerente. Porque é meio estranho o Senhor Jesus morar no templo em Israel, com pessoas glorificadas e outras não, viver ali 1000 anos para depois vir o juízo. A palavra não nos mostra isso, né? E o pré-milenista, que crê também que todos os judeus serão salvos, também é meio estranho, porque havia judeus que não eram salvos. Nós vimos que havia judeus que não tinham fé, né? Então, no futuro também, provavelmente haverá judeus que não vão ter fé, porque quando se fala em Israel, nos judeus, acha-se que Israel é o povo de Deus. Tudo bem. Era o povo de Deus, realmente é, ainda hoje, o povo de Deus. Mas o Israel que é citado nas Escrituras não é o local físico, mas é o povo que crê, aqueles que têm fé, a descendência de Abraão. É o remanescente que é fiel, aquele que não foge à fé no Senhor. Como Elias entrou em depressão, queria morrer, porque ele falou: Senhor, eu estou aqui sozinho. E aí o Senhor falou com ele: não, eu separei
aqueles que não se renderam a Baal. Então esse é o remanescente fiel, é o Israel verdadeiro, que não é um povo exatamente por uma etnia, nem por uma localização geográfica, mas é o povo dos salvos, o remanescente fiel, aquele que permanece na fé, que são os verdadeiros salvos, né? Então a visão pré-milenista acredita na salvação de todos os judeus, o que nós não cremos, né? A medição do santuário que ele fala nesse capítulo se refere a apartar, ou seja, separar o povo de Deus. E nós vemos isso também em Ezequiel 40, versículo 5, Ezequiel 42, versículo 20 e Zacarias 2, versículo 1. Essa medida é a separação do povo de Deus, ou seja, que nos dará lá na frente a imunidade contra os danos, contra os flagelos que Deus vai mandar. Por isso é que ele pede a João para medir o santuário. Medir o santuário, ou seja, as pessoas que estão separadas, os salvos que estão separados. Isso é uma linguagem simbólica. E os demais são membros mundanos. Eles não têm essa proteção. Os ímpios, os incrédulos, eles não serão protegidos desses flagelos. E quando ele fala dos 144 mil selados, que é um número simbólico, é a mesma coisa. É o mesmo santuário, é o povo de Deus reunido. Não é que existem só 144 mil, né? Como os testemunhas de Jeová acham que só serão salvos 144 mil. Então os demais estarão fora. Não é um número simbólico, não é um número literal, é um número simbólico, né? E que corresponde ao povo de Deus. Por que 144 mil? Porque 12 vezes 12, e aí se multiplica, dá 144, mais talvez 1000 anos, algo assim, mas é algo simbólico que nos dá a ideia de 12 e 12. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. É um número simbólico que simboliza o povo de Deus, o corpo de Cristo, desde o Antigo Testamento, desde Abel até hoje, né? E o capítulo nos fala também de 42 meses. Nós vamos ver muito isso, como 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1280 dias, que na verdade também é simbólico, que significa o período da perseguição à igreja, da primeira até a segunda vinda. Então nós vemos, ao ler, que esse capítulo nos fala de Satanás, que ele terá poder sobre o mundo, mas não no tempo das duas testemunhas. Ora, quem serão essas duas testemunhas? Nós vamos ver lá na frente, no capítulo 12, que a igreja ela é preservada no deserto. Também é um simbolismo. Essa igreja é preservada por Deus no deserto. Lá na frente nós vamos ver isso. Que o santuário é espiritual e não físico, e que corresponde aos fiéis. Que os átrios não têm proteção, ele é dado aos gentios. E aí muita gente acha que as duas testemunhas podem ser Enoque e Elias. Por quê? Porque eles não experimentaram a morte.
Então vem aquelas especulações de que Enoque e Elias vão voltar, que eles serão as duas testemunhas, porque eles não morreram, então eles vão voltar, porque a palavra diz: ao homem só é dado morrer uma vez. Já que eles não morreram, eles podem voltar, né? Então eles acham que esses dois profetas seriam as duas testemunhas, porque a palavra diz que são profetas, né? Outros já acham que seria Moisés e Elias. Só que Moisés, nós sabemos que morreu, né? O livro de Josué, se não me engano, diz que Moisés morreu. Moisés e Elias, eles têm as características desses dois profetas que são falados na parte das duas testemunhas. Então vamos lá, santuário é o povo que adora a Deus, são os fiéis, os salvos. Testemunhas, o povo que proclama a palavra de Deus. Geralmente a Bíblia se refere a duas pessoas como testemunhas. Geralmente são duas pessoas. Em Apocalipse 11, 6, nós vemos assim: elas, as duas testemunhas, né, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Por isso eles acham que seria Elias, porque Elias disse que não ia chover durante o tempo que ele estava lutando contra Jezabel, né? E realmente não choveu. Continuando. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Moisés, né? Que transformou a água do rio Nilo em sangue. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Bom, nós sabemos que o livro de Apocalipse é uma linguagem figurada, né, simbólica. Então, na verdade, essa autoridade que a igreja tem para ferir a terra com toda sorte de flagelos é o quê? As orações. Quando a igreja ora, estamos passando perseguições, estamos passando por isso, Senhor, nos ajuda. Deus ouve. Nós vimos que essas orações são como incenso para Deus. E a igreja, através disso, ela tem autoridade para que aquilo chegue a Deus e Deus mande um juízo, que até então é com misericórdia, são trombetas com misericórdia. Então, tantas vezes quanto quiserem. E como essa autoridade pode fechar o céu para que não chova, eles acham que é Elias. E outras que convertê-las em sangue, eles acham que é Moisés, né? Mas, na verdade, essas duas testemunhas, pela interpretação amilenista, é a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Tanto do Antigo quanto do Novo, é o povo de Deus. Nós, os reformados, acreditamos que aqui eles falam do testemunho da igreja. A igreja, qual é a missão? Testemunhar. E qual era o método de Cristo? E nós vemos aqui também o método de Cristo, que ele mandava de 2 em 2. Também nós temos a lei e os profetas. A lei simbolizada por Moisés, os profetas simbolizados por Elias, que eles achavam, né? Mas, na verdade, não. Nós temos o Antigo Testamento, que nos fala da lei, dos profetas, e temos Cristo, que com seus discípulos fazia missionários. E quando o Senhor Jesus manda os seus discípulos, ele manda de 2 em 2. E também nós vemos no Antigo Testamento, em Zacarias 4, de 1 a 7, 2 candeeiros e 2 oliveiras. Ele cita os candeeiros e as oliveiras, se referindo a Josué e a Zorobabel,
em Zacarias 4. E a palavra aqui nos fala dos 2 candeeiros e 2 oliveiras, que são a igreja do Antigo e Novo Testamento, a pregação do Evangelho. Elas são símbolos da palavra de Deus que deve ser proclamada pela igreja. E a igreja é indestrutível até cumprir toda a missão. Ninguém pode destruir a igreja. Ela tem a força, ela tem o poder e a autoridade de fazer isso, de proclamar o Evangelho, permitindo que muitos sejam salvos. Além da missão, elas têm esta autoridade. Qual é a missão da igreja, então? Adorar a Deus e pregar a palavra. Porque Satanás não pode deter que os eleitos sejam salvos. Ele não pode fazer nada. Ele pode até tentar o pregador, ele pode fazer com que alguma coisa aconteça no pregador, mas ele não pode impedir aquele que será salvo de receber a mensagem. Porque nós lembramos do Senhor Jesus, que nos fala do valente, que existia um valente que tinha uma casa com seus bens, mas apareceu um outro mais forte que ele. Esse outro mais forte que ele é o próprio Senhor Jesus, que entrou na sua casa, amarrou o valente e tomou os bens, que são as pessoas que estavam no poder das trevas, né? Então, Satanás não pode deter os eleitos de serem salvos. Ele não pode fazer nada. Esse tempo ele está preso. Nós vimos que na palavra, e vamos ver mais à frente, que ele está preso. O que significa essa prisão? É uma limitação, porque ninguém pode prender um espírito. Mas é uma limitação, ele não pode agir, porque ele só pode agir dentro daquilo que Deus permite. Então, ele não pode agir contra a pregação do Evangelho, ele está limitado. E aí, continuando o capítulo, nós vemos que as testemunhas morrem, né? Elas morrem, é citado nesse capítulo. Mas o que quer dizer isso? A igreja morre. Isso por um tempo, 3 dias e meio, que eu já falei, 42 meses, 3 dias e meio, 1.280 dias, é um tempo figurado. Aí o que acontece? A igreja morre. Há a matança da igreja, porque a palavra diz que o próprio Senhor Jesus, que haverá uma grande tribulação e que será permitido ao maligno, o dragão, que nós vamos ver na próxima sessão, que ele persiga a igreja e até que mate, que a igreja seja morta. Então, eles vão perseguir a igreja e vão matar muitos dos salvos. Isso é o que deve acontecer. E o Senhor Jesus nos avisa no seu sermão escatológico em Mateus 24. Será dada autoridade para que eles persigam a igreja. Nesse sermão escatológico, o Senhor Jesus nos avisa, né, que haverá uma grande tribulação, como nunca houve. Esse tempo será de grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais haverá. E ele ainda diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, tais dias seriam abreviados. E aí ele fala: cuidado, verá muita gente dizendo: ali o Cristo, ele está lá, não acreditem, porque vão surgir falsos cristos.
e falsos profetas, e até operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então, ele nos avisa que ele virá para enganar os eleitos. E, com isso, muitos eleitos que vão resistir à perseguição poderão ser mortos, sim. Então, o mundo verá a igreja morrendo por um determinado tempo. Mas nós temos que pensar, quando falamos a igreja morre, poxa, mas nós vamos morrer? Podemos morrer, sim, porque a mensagem do livro de Apocalipse é perseverar até o fim, perder a vida. Quem perder a vida por ele, achá-la-á. E o cristão, quando morre, o dragão acha que venceu, mas na verdade quem venceu foi o cristão. Porque o intuito do dragão, de Satanás, não é que o cristão morra, é fazê-lo apostatar da fé, é fazê-lo negar a fé. E quando ele não nega a fé, ele morre. Mas aí nós vencemos, porque a partir do momento que morremos, estamos com Cristo. Então, nós já vencemos, só vencemos assim. E o Senhor Jesus nos fala: quem perseverar até o fim, este será salvo. Então, a igreja há de morrer. As duas testemunhas, elas vão morrer. Os cristãos vão ser perseguidos, não poderão pregar, né? E muitos até morrerão literalmente, porque aqui quando nós falamos a igreja morre, a igreja vai morrer, as duas testemunhas vão morrer. As testemunhas são as que proclamam o evangelho. E isso vai ser impedido pela perseguição. Mas aí, por um tempo, 3 dias e meio, que é um tempo simbólico. Então, quando vermos esta matança, ou seja, a morte das testemunhas, vai parecer que o mal estará por cima, que a igreja estará por baixo, né? Mas o Senhor Jesus já avisou que é um tempo abreviado. Esse tempo já foi abreviado nos decretos de Deus por causa dos próprios eleitos. Senão o Senhor Jesus, quando voltar, não vai achar ninguém, nenhum cristão salvo. Por isso Deus abreviou esse tempo. Mas aquele que perder sua vida já estará vencendo o dragão. Então, haverá um espírito de oposição que vai encarnar na besta, que nós vamos ver no próximo ciclo, que é o levantamento do quarteto do mal, né? E o mundo vai festejar, né, a morte das duas testemunhas, quer dizer, o mundo ímpio vai dar graças a Deus, ainda bem que esses cristãos não podem mais pregar, enfim. O que vai acontecer vai ser para destruir a igreja, mas somente no tempo permitido ao dragão. Ele vai perseguir terrivelmente a igreja. Por enquanto, a perseguição ainda é sutil, é devagar, tá? Mas existe um tempo em que o dragão está preso. É o tempo do evangelho. É um tempo literal, é um tempo simbólico, não é um tempo exato. Durante esse tempo, ele está preso, limitado, ele não pode agir contra a igreja. Mas quando acabar esse tempo do evangelho, que o último eleito for alcançado e o evangelho for pregado em todo o mundo, aí virá o fim. E como é que vem o fim? Começa com a grande tribulação. O dragão é solto, levanta-se o quarteto do mal para perseguir terrivelmente a igreja. E aí, esse tempo em que o dragão será liberto para poder fazer o que é a vontade dele, perseguir e destruir a igreja, fazê-la apostatar, quando ocorrer esse tempo, será a grande
tribulação. E quando falamos em testemunha, a palavra testemunha é martíria, que quer dizer mártir. Então, a igreja será mártir, como já é e já foi no passado, e é hoje em diversos locais do mundo. E quando ele fala de cidade, não é uma cidade literal, mas é o mundo hostil, o mundo contra a igreja, o mundo que não crê. E aí, continuando, nós vamos ver que o mundo acha a igreja morta. E fica lá o cadáver, que nos lembra o quê? O Vale de Ossos, de Ezequiel. Né? A igreja está morta. E o que fazer, Senhor? Senhor, o Senhor pode restaurar? Tu sabes, Senhor. Então, a igreja vai estar morta por aquele tempo, os 3 dias e meio, que é o tempo literal, simbólico da grande tribulação. É o tempo da grande tribulação, que nós não sabemos exatamente quanto tempo é. E aqui ele diz 3 dias e meio, é um tempo pequeno, perto do tempo do Evangelho, é um tempo menor. E aí o mundo vai celebrar, né, o martírio dos santos. Vão fazer festa. Finalmente, aqueles salvos, aqueles cristãos, não podem mais pregar, não podem mais perturbar a nossa mente com as coisas lá de Deus que eles costumam falar. O mundo vai celebrar. Mas aí o que acontece? Depois de 3 dias e meio, diz a palavra, que as testemunhas vão reviver e vão subir. A palavra diz, subam para cá. Subam para cá. Então, aquela igreja morta, que eles colocam em filmes, 2 profetas, como se fosse Moisés e Elias, lá mortos no chão durante 3 dias, que na verdade tudo isso é simbólico, eles vão ressuscitar e vão ascender para assentar no trono. Na verdade, não é isso. É a pregação do Evangelho que cessa, a igreja morre, quer dizer que a igreja não pode mais pregar, ela será brutalmente perseguida, mas o Senhor Jesus vai voltar. E quando ele voltar, o que ele vai fazer? Levantar a igreja. Ele vai levar a igreja com ele. Ele vai destruir os inimigos e levar com ele a igreja que se assentará no trono. E aí os acusados terão terror dos seus acusadores. Continuando nas trombetas. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, nas 2 testemunhas, ou seja, eles vão, é como se ressuscitasse. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. As pessoas vão ter medo quando o Senhor Jesus voltar. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, suba para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Esse é um momento da vinda, quando o Senhor Jesus já está vindo para o juízo, que os anjos vão recolher os seus santos. E os seus santos, a igreja, subirá ao céu, sempre numa nuvem, né? O Senhor Jesus desceu numa nuvem, subiu numa nuvem e virá numa nuvem também. E aí os seus inimigos vão temer, né? E vão contemplar a igreja vitoriosa. Na verdade, é isso que quer dizer. E aí a igreja será glorificada, porque será arrebatada e ressurreta. E nós veremos o quê?
o temor dos ímpios. Eles temerão. Então, depois dessa parte do livrinho e da parte das duas testemunhas, em que João nos mostra outros detalhes da grande tribulação, na parte das duas testemunhas, né? E do Evangelho, o tempo do Evangelho, ele nos mostra o tempo do Evangelho através do livrinho e nos mostra o tempo da tribulação com as duas testemunhas. Então, depois disso, ele coloca esses detalhes no meio, entre a sexta e a sétima trombeta. Depois disso, virá finalmente a sétima trombeta. Apocalipse 11:15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso é, na verdade, uma cena da segunda vinda. Então haverá a alegria da igreja em contraste com o terror dos ímpios. A igreja estará salva e os ímpios condenados. A vitória da igreja nos é mostrada pelas vozes de exaltação a Cristo. O reino será de nosso Senhor. Então, a sétima trombeta é o fim das oportunidades. Acabou, não tem mais. Porque na sétima trombeta, o que é lançado nos homens são as 7 taças da ira de Deus, ou também chamados 7 flagelos. Antes vai parecer que o dragão governa, né? Que ele é quem vai mandar no mundo. Mas aí nós vemos a soberania de Deus sendo revelada. Nós vamos ver a igreja vitoriosa e, infelizmente, os ímpios destruídos. E ele também nos fala da arca. E o que é a arca? É um símbolo da comunhão com Deus. É um símbolo da presença de Deus. E aí cessa o terceiro ciclo, que é o juízo final. Com essa sétima trombeta, nós vemos a cena do juízo final, em que o mundo será de seu Cristo. Ele reinará para sempre. É mais uma cena do juízo final. Ele dá ênfase para a igreja pela sua missão, também pela sua oração, porque a sua oração sobe como um incenso, né? E nos mostra finalmente o poder de Deus, né? E é uma esperança para aqueles que creem, que vivem em Cristo. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso verdadeiro compromisso, que devemos repensar o que é a nossa vida, o que fazemos da nossa vida hoje, porque devemos entregar tudo ao nosso Senhor, porque Deus não quer um salvo mais ou menos. Ou está com Ele ou não está com Ele. Então, ou somos inteiros para Deus em tudo, em corpo e alma e pensamento, em tudo para Ele, ou não somos dele. Ele quer seus soldados íntegros, seus salvos íntegros em todas as partes da nossa vida, em todo o nosso coração dedicado a Ele. E qual é a segurança da igreja? A nossa segurança é ter o selo do Espírito Santo, que diz que somos propriedade dele e ninguém pode tomar. Ninguém pode mexer, o dragão não pode destruir, porque temos o selo do Espírito Santo, somos dele, pertencemos a Cristo e ninguém pode nos tomar da mão dele. Então, vamos lá, gente.
atormentem o mundo. O mundo não gosta de ouvir o Evangelho, mas é a nossa missão. A nossa missão é pregar para que as pessoas se arrependam, é pregar sobre o juízo. Um dia virá o juízo final e as pessoas têm que entender que elas são pecadoras para que elas possam se arrepender. É claro que nós pregamos, mas não salvamos. Quem salva é Deus, com a sua graça. Mas o nosso trabalho é esse, lançar a semente, como a parábola do semeador, né? As sementes são lançadas em diversos locais, na beira do caminho, em lugar rochoso, em lugar onde tem abrolhos, que são os corações dos homens, né? Mas Deus é quem sabe em qual solo vai cair. Se vai cair no solo bom e frutificar, ou se vai ser roubado pelo maligno. Mas a nossa missão é pregar, é semear, é sair jogando as sementes. E é isso que nós devemos fazer, embora o mundo não possa, embora o mundo não queira, não goste, essa é a nossa missão. E nós temos esse tempo em que ainda não somos perseguidos, ainda não veio grande tribulação. E é exatamente neste tempo que nós temos toda a autoridade para pregar. Essa é a nossa missão. Então vamos lá, gente. Atormentem o mundo pregando. E aí João recomeça a contar a mesma história, mas por outro ângulo. E vem um novo ciclo, que é o levantamento do quarteto do mal. Nesse ciclo, nós vamos ver como o mal virá na grande tribulação. Então, eu quero agradecer novamente ao reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo Leandro Lima, que muito me ajudaram nos cursos que eu fiz e me deram uma outra visão do mundo, que hoje eu creio que tudo está nas mãos de Deus, que Ele está no controle. Em cada coisa que acontece, eu vejo a mão de Deus. Estudar o livro de Apocalipse é muito bom, para que não sejamos enganados lá na frente, porque devemos entender como as coisas vão acontecer. E esse é o meu desejo ao fazer esses vídeos, que quem assiste consiga entender e consiga guardar essas palavras no coração para não serem enganados. Não precisa ter medo, é um livro simbólico. Cada coisa simboliza uma outra, mas tudo está nas Escrituras. O livro de Apocalipse está todo relacionado tanto com o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então, por isso devemos aprender para saber que uma coisa depende da outra e é relacionada com outra em toda a Escritura, que é inspirada por Deus para o nosso ensino. Espero que ajude a vocês e até o próximo vídeo, em que vamos falar do levantamento do quarteto do mal, em que começa novamente a história da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Um novo ciclo, só que com mais detalhes, para que a gente possa ir entendendo o todo, tá? Até a próxima, irmãos.